A sua pergunta é como surgiu essa interpretação predestinista, como é que isso entrou nas comunidades cristãs? Olha, isso é uma história muito antiga. Nós temos registros dos primeiros pensadores, doutores, teólogos, que são comumente chamados de pais da igreja. Agora, tem uma diferença. Do primeiro século até o quinto século, as obras literárias dos pais da igreja defendem um determinado ponto de vista, uma interpretação muito específica sobre a vontade de Deus, sobre o livre-arbítrio, sobre a imagem de Deus no homem, sobre a capacidade do homem de dizer sim ou não, de resistir ou não à graça de Deus e etc. E do quinto século para frente, através de uma figura muito importante que vai transformar o cristianismo, que se chama Agostinho, ele vai ser um divisor de águas na história do cristianismo. Agostinho, ele nasce no ano de 354, ele se converte no ano de 386 e ele morre no ano de 430. Desse ponto para frente, a influência de Agostinho é tão grande, que os pensamentos sobre o cristianismo de uma forma geral começam a ser modificados. E essa diferença que há entre o que era defendido antes de Agostinho e o que passa a ser considerado como ortodoxo depois de Agostinho é o grande divisor de águas. Então, a sua pergunta é como surgiu essa interpretação predestinista, como é que isso entrou nas comunidades cristãs. Se nós pudéssemos reduzir ao máximo, nós poderíamos dizer o seguinte: em primeiro lugar, por causa da grande influência da filosofia grega, com especialidade o platonismo, o natismo, o neoplatonismo, que acabaram sendo filosofias que o próprio Agostinho também defendeu, e através de uma seita cristã muito persistente chamada de gnósticos. O gnosticismo foi a seita cristã que mais deu trabalho aos pensadores, pastores, pregadores, apóstolos, mestres dos primeiros 5 séculos. O próprio Agostinho, para quem não sabe, ele foi um gnóstico de viés maniqueísta por 10 anos antes da sua conversão. E aí ele vira crente e começa a escrever contra os pensamentos gnósticos que ele defendia antes disso. Tem 2 fases principais da vida dele. Essa fase de juventude, Agostinho ele defendeu basicamente as mesmas coisas que os primeiros pensadores cristãos defenderam, sobre a imagem de Deus no homem. Eles tinham até uma espécie de termo técnico naquela época, na época em que o debate ele era feito através do latim, que o latim se tornou a língua do debate teológico em determinada época da igreja. Eles tinham uma expressão que era imago Dei, para dizer que a imagem e semelhança de Deus estava presente no homem, mesmo depois da queda. Independente de ela estar presente de forma residual, eles ainda reconheciam essa natureza divina presente no gênero humano de uma forma geral. E o ser humano sempre foi considerado como dotado de livre-arbítrio e muitas outras questões específicas testemunhadas nos textos da Bíblia e do Novo Testamento mais especificamente. Então, durante os primeiros 5 séculos, todos os pais da igreja defendiam isso e estavam sempre combatendo os gnósticos, que pensavam exatamente o oposto do que os cristãos ortodoxos convencionais pensavam. Agostinho, durante os seus primeiros anos de vida, ele defendeu a mesma coisa que os primeiros crentes, combatendo inclusive seus antigos colegas de gnosticismo, onde Agostinho combate os pensamentos deterministas, fatalistas, predestinistas dos gnósticos. Nós temos esses livros em português ao nosso alcance. Só que, num determinado ponto da vida de Agostinho, mais ou menos por volta ali do ano 412, um pouco antes, mas em 412 ele começa a publicar um material com uma linha de pensamento nova. Então, um pouco antes de 412, ele entra em confronto com outro crente da Grã-Bretanha chamado Pelágio. Mas o fato é que o Pelágio, ele pregava, era conhecido, e ele usava os textos de Agostinho sobre livre-arbítrio e sobre as doutrinas ortodoxas do cristianismo, até que, num determinado ponto da história, Pelágio se depara com uma frase de Agostinho em um dos seus livros. Um colega em comum lê para Pelágio essa frase do texto de Agostinho. Pelágio começa a falar que aquilo não parecia ser muito correto, porque lembrava mais a doutrina gnóstica. Dá o que ordenas, e ordena o que quiseres. E isso chegou aos ouvidos de Agostinho. Era como se fosse uma afronta que alguém que não tinha a envergadura dele, que ousasse falar do que ele tinha escrito em seus livros. Então, desse ponto, do ano 412 até o dia da sua morte, vai ser no ano de 430, a teologia tardia de Agostinho, ela se transforma. E, de fato, Agostinho passa a desdizer tudo o que ele havia dito anteriormente, a ponto de 4 anos antes dele morrer, 4 anos antes dele morrer, ele escreveu um livro chamado Retratações. Ou seja, ele pretendia se retratar. Mas Agostinho escreveu esse livro para se retratar das coisas certas que ele tinha escrito nos primeiros anos de vida. Ele disse que o que ele ensinou de certo, que estava em harmonia com o pensamento dos primeiros cristãos, ele agora disse que estava errado, e o que ele defendia na sua vida final, agora na sua fase tardia, né, na sua velhice, um pouco antes da morte, ele dizia que isso era que estava certo. E no final da vida de Agostinho, ele passou a defender as mesmas ideias e filosofias que estavam presentes no gnosticismo, do qual ele fez parte por 10 anos. Esse é o ponto mais chocante da história cristã, porque é exatamente ali que a coisa toma uma guinada que vai prejudicar, inclusive respingar nos dias de hoje. Claro que quem tiver mais interesse deve pesquisar mais a fundo, deve ir atrás. No meu livro eu trato bastante sobre isso, tá? Mas esse é o ponto nervoso, né? O ponto principal de mudança, de transformação do pensamento cristão, de Agostinho até os dias de hoje.